ser o Daniel, nem vou usar Daniel falar do sobrenome, falando um pouquinho do case da Embraer, né, da transformação da Embraix. Aqui acho que é o sonho de consumo, até um pouquinho antes de você entrar, a gente falando como que é inovar, né? Então, né, se a maioria, algumas têm aquele dilema de abrir uma spin-off, de não abrir, de como que mantém a inovação. Até no bate-papo prévio com o Daniel, eu gostei da frase dele, que para inovar tem que ter um pouco de fé. Eu acho que é um pouco disso, porque você aposta no futuro para que as coisas realmente venham a dar certo. E o Daniel vai ter vai compartilhar um pouquinho conosco, um pouco da sua carreira, que eu achei muito legal. Não é uma monocarreira num caminho só, ele também transitou, né, de segmentos e de áreas e vai poder compartilhar um pouquinho aqui conosco. Então, falando um pouquinho da nossa agenda, o Daniel vai ter aí 30 minutos de apresentação. A gente abre para a nossa plenária maior uns 15 minutos de perguntas e respostas. E aí vamos para os nossos grupos, que é o momento que a gente tanto espera dando nossas conexões. E voltamos aí para o fechamento. Tá? Então, um pouquinho da nossa agenda de hoje. Então, Daniel, super obrigada mais uma vez. E a palavra agora está contigo aí para compartilhar um pouco conosco. Legal, obrigado, Silvana, super obrigado aí pelo convite, prazer em conhecer todas as carinhas que estão aqui, espero ter muita oportunidade, né, da gente conversar e poder se conhecer melhor. Vou tentar caber aqui dentro do tempo, tem muito assunto bacana para falar, né? Mas como eu fiz a prévia com a Silvana, ela sugeriu aí começar falando um pouquinho, né, da minha carreira, né, que não é muito típica dentro da nossa indústria, né, de aviação. Eu, na verdade, tenho 8 anos, né, de Embraer, então eu sou considerado quase que um pirralho dentro do time, porque muitos dos meus colegas, né, estão lá há 30, 35 anos, né, é muito comum a turma que entra nessa indústria, ela é tão diferente, tão apaixonante, que o pessoal vai ficando, né, e acumula uma experiência, uma bagagem fantástica, né? Eu sou um admirador assim dessa turma, mas eu me juntei há bem menos tempo, né? E foi uma trajetória interessante, né? Eu sou formado em engenheiro químico pela Federal do Rio de Janeiro, não sei se tem muitos cariocas aqui no encontro, mas eu sou um carioca nascido no Paraná, nasci meio que por acaso lá no Paraná, mas eu sempre morei, estudei no Rio, né? Me formei. E ato contínuo aí, né, eu ingressei numa empresa que, na época, ninguém chamava de startup, mas era mais ou menos isso. Era uma empresa com menos de 20 pessoas, né, e de funcionários de carteira, acho que menos ainda. Quase todos eram, a gente brincava, né, no começo, ou você era estagiário ou era dono da empresa. Tinha essas duas categorias. Eu entrei como estagiário, né? E essa empresa era uma empresa de tecnologia, né, de projetos de ponta, projetos de pesquisa, muito focado na minha área de formação, que é engenheiro químico. Então, a Petrobras era o grande cliente, né, principalmente o centro de pesquisas da Petrobras. A gente brincava que cada projeto nosso na época equivalia a uma tese de mestrado ou de doutorado, né? A gente não ganhava muito dinheiro, não, mas se divertia pra caramba e aprendia mais ainda. E a gente manteve esse espírito, a empresa foi crescendo, foi mantendo, né, esse espírito de inovadora, de ágil, de camaradagem, de confiança. Chegou a ganhar o prêmio algumas vezes de melhor empresa para se trabalhar no Brasil, mesmo sendo pequena, né? O pequeno foi crescendo e eu fui crescendo junto, né? E acabou que, por essas coisas da vida que você não planeja, eu me tornei CEO dessa empresa, né? Virei o presidente dessa empresa. E tinha como grandes clientes a própria Petrobras, a Vale, a Braskem, a Companhia Suzano de papel e celulose, transitava em várias indústrias, né? O nosso papel era esse, desenvolver projetos de engenharia e tecnologia para várias indústrias, siderurgia também, CSN era um cliente importantíssimo. E um belo dia toco o meu telefone e é um headhunter me convidando para vir pegar um desafio na Embraer, né? E aí eu fiquei muito intrigado, porque eu falei, puxa vida, eu já trabalhei com tantas indústrias diferentes e talvez uma das poucas que eu nunca trabalhei, né, foi a de aviação. Eu só conhecia mesmo como passageiro. E ainda era um cara meio assustado assim, de pegar avião, daqueles que na hora da decolagem dava aquela, né, caramba, será que calcularam tudo direitinho? E, no entanto, o convite foi tão intrigante, né, e acho que
falo por muitos, né, que como brasileiro, né, como engenheiro da área de exatas, a Embraer é um ícone, né, sempre foi um símbolo aí de que a gente pode, né, ser bem-sucedido em empresas de alta tecnologia aqui no Brasil. Então, acabei indo ouvir, né, puxa, mas do que se trata esse convite? E realmente era muito mais intrigante do que eu pensava, né? Eles queriam, na época, o Conselho tinha aprovado um movimento de diversificação, no sentido de criar uma empresa nova, né, uma startup dentro do grupo Embraer, para formatar, customizar tecnologias aeronáuticas e de defesa para oferecer soluções em outros mercados. Por exemplo, petróleo, agronegócio, mineração. Então, era assim, muito diferente. E a chance de poder começar, né, uma empresa do zero, né, dentro de um grupo com essa credibilidade, eu não resisti e aceitei o convite, né? E lá se vão 8 anos. E nesse período, né, eu dediquei aí talvez 3 desses 8 anos a conduzir, né, estruturar e conduzir esse negócio novo, que depois acabou sendo incorporado por uma subsidiária do grupo Embraer, da qual eu sou membro do conselho. Na mesma época, eu recebi o convite para assumir a diretoria de desenvolvimento tecnológico, que é como a gente chama na Embraer, a nossa área de pesquisa, né, o nosso P&D. E aí é o P&D aeronáutico, né? Eu achei assim de uma ousadia enorme o conselho convidar um outsider para liderar todo o desenvolvimento tecnológico, inclusive de aeronáutica, de cooperação, né, com as maiores escolas, universidades do mundo, não só aqui no Brasil, mas fora, e propriedade intelectual, tudo isso estava na minha gestão, foi muito aprendizado também. Depois eu ainda ocupei o cargo de vice-presidente executivo de engenharia, e aí fiquei responsável por todos os grandes programas, né, os megaprojetos de desenvolvimento de novas aeronaves da Embraer. Outra ousadia enorme, né, do conselho, botar também uma pessoa vinda de fora nessa função. E mais recentemente, no ano passado, mais uma transição. Vocês veem que eu já mudei de empresa várias vezes sem sair da Embraer, né? Mais uma transição quando eu assumi, então, como CEO da Embraer X, que é o nosso braço de negócios disruptivos, né? Que começou inspirado lá pela nossa conexão com o Vale do Silício, e a gente vem desenvolvendo projetos aí que tem como objetivo fazer uma disrupção do próprio core business da Embraer, né? Aí é uma ousadia grande, né? Em vez de esperar que outras empresas venham entrar no nosso mercado e disruptar o nosso negócio, nós mesmos nos propormos a promover essa disrupção com todos os riscos e conflitos e dificuldades que vocês possam imaginar. Mas eu acho que foi uma das decisões mais acertadas da Embraer, né, a criação da Embraer X. Por mais que ela, né, tenha inovação no seu DNA, né, a Embraer é reconhecida, né, muito pela inovação, mas a própria Embraer achou que ainda não estava na velocidade, né, que o mercado demanda, né, que o futuro exige, e por isso a gente acabou criando então a Embraer X, e eu me juntei a ela no ano passado como CEO, e acumulei, né, ainda um outro chapéu importante, que é o de vice-presidente de estratégia de inovação para todo o grupo Embraer, né? Então, eu hoje opero com esses 2 chapéus, né? Ser o líder de uma área de negócios disruptivos e, ao mesmo tempo, ser um catalisador do processo de inovação em toda a companhia. Então, assim, um desafio também apaixonante, sobre o qual eu vou falar aqui um pouquinho para vocês no tempo que me restou. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui alguns slides que a gente separou aqui. Eu só preciso que vocês me confirmem se está tudo legal. Silvana, tá ok aí? Estamos vendo, aham. Estão vendo? Então, vamos lá. Então, vou tentar passar rapidinho para vocês um pouco, né, de como que a gente lida com o tema da inovação, onde que a Embraer X se encaixa nesse ecossistema de inovação da Embraer. Vou falar um pouquinho sobre algumas frentes de negócio que a Embraer X está trabalhando hoje, que é a mobilidade aérea urbana e uma plataforma digital aí de disrupção do mercado de manutenção aeronáutica, e depois eu faço aqui o meu encerramento, né?
Então, aqui, falando da Embraer, né, a gente completou aí já 51 anos, né, mais de meio século aí de história, mas a gente sempre gosta de lembrar, né, que somos um competidor improvável. Nenhuma empresa de aviação aí, talvez, além de nós, né, está aqui no Hemisfério Sul, está num país com todas as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, e competindo de igual para igual contra os americanos em solo americano, contra os europeus em solo europeu e por aí vai, né? Então, assim, a nossa grande missão é sermos, né, os melhores, os mais eficientes. Nós não temos a intenção nem a ilusão, né, de sermos os maiores. Uma vez eu brinquei, né, numa reunião de negócios nossa, falei, olha, eu vou falar uma coisa aqui em estrita confidencialidade. Nós não temos planos de adquirir a Boeing, nem temos planos de adquirir a Airbus, né? Então, eu revelei esse detalhe da nossa estratégia. Nós não pretendemos ser maiores, né? Mas a gente tem essa intenção, né, de sermos os melhores, sermos os mais queridos, né, pelos nossos clientes. E a gente opera, né, em diferentes áreas de negócio, nisso nós somos bem únicos, né? Somos o único grande fabricante de aeronaves que serve o mercado de aviação comercial, que, fazendo uma comparação aqui, né, é como atender, talvez, o mercado aí de companhias de transporte urbano, de ônibus, né? O nosso cliente da aviação comercial é altamente focado em custos, em rentabilidade, em disponibilidade da frota, né? Você tem que manter o avião voando o tempo inteiro e eles espremem até a última gota aí do suco, né, que tem da nossa laranja. Então, os aviões da Embraer atendem um mercado que é mais demandante do ponto de vista de número de ciclos, como a gente chama, número de operações de pouso e decolagem. Às vezes passa de 10, 12 por dia, né? Isso é completamente diferente de voo transcontinental. Então, nossa aeronave tem que ser muito eficiente para estar o tempo inteiro, né? Num prazo mínimo, você consegue desembarcar, embarcar, e ela está pronta para fazer a próxima missão. Essa é a vida da aviação comercial. Aí a gente tem o mercado de aviação executiva que já tem uma pegada totalmente diferente, né? Aqui a gente está atendendo ou indivíduos que têm o seu próprio avião, né, para atender a sua demanda pessoal, da sua família, altos executivos, né, de grandes corporações que têm sua própria frota para transportar, né, o seu presidente, os seus vice-presidentes. A gente tem aqui empresas, né, que também oferecem o serviço de aviação executiva, né, a aviação executiva as a service. Então, elas se assemelham mais a uma empresa frotista, mas tem que ter todo o cuidado, né, que o cliente da aviação executiva exige. A experiência do passageiro aqui é muito crítica, né? A gente tem uma área de defesa e segurança, que é outro mercado completamente diferente. O seu cliente aqui é governo, o tempo de tomada de decisão é o tempo de decisão de governo, de orçamento federal, de forças armadas. Às vezes são anos de negociação para você fechar, né, um contrato relevante. Então, é uma outra dinâmica, né? E aqui os temas todos de compliance, né, de rigor, de transparência essenciais, né? Nos outros também, mas aqui principalmente. E tem uma unidade só de serviços e suporte que cuida do que a gente chama de aftermarket, né, que é atender todos esses clientes depois que o avião já foi vendido. E, finalmente, né, humildemente, temos aqui a Embraer X, que é uma área de negócio mais recente e que se dedica aí a negócios disruptivos, né, negócios exponenciais que possam crescer muito rápido. Podem dar muito errado também, mas se derem certo, podem se tornar negócios maiores até do que os que a Embraer já tem hoje, que eu falei antes, né? Só para dar uma noção rápida, né, a nossa empresa tem uma faixa de receita anual aí de 5,5 a 6 bilhões. A gente tem investido, vocês veem aí, perto de 10%, um pouquinho menos do que 10% dessa receita, né, em novos produtos. Então, isso é fundamental no nosso mercado. Hoje nós somos 18 mil colaboradores no mundo inteiro, né, e mais 1.800 nas empresas controladas aí que a gente tem, joint ventures, né, tem outras empresas com parcerias aí no Brasil e pelo mundo todo, né? Mas o foco que eu queria dar aqui no nosso papo, né, realmente é na inovação. E por que inovação é importante para a Embraer, né? Num mercado em que o ciclo de desenvolver um produto novo,
certificar, ou seja, obter a autorização dos órgãos reguladores para poder vender esse produto no mercado, é um ciclo típico de 8 a 10 anos, né? A gente consegue alcançar aqui um indicador de cerca de metade, né, ou 40% da nossa receita, vindo de produtos que a gente lançou nos últimos 5 anos, né? Isso é extremamente atípico no mundo da aviação. O mundo da aviação, como eu falei, ele gira em ciclos de 10 anos por causa do longo processo de você certificar e provar que uma nova tecnologia é segura até que você seja autorizado a vendê-la nos Estados Unidos, na Europa. Tem países do mundo que o rigor não é exatamente o mesmo. Mas nos mercados em que a gente compete, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Brasil, e aqui a gente coloca a ANAC, né, a Agência Brasileira de Aviação, no mesmo patamar de excelência de tecnologia, de conhecimento do FAA americano, da EASA europeia. O grau de rigor da ANAC ele é tão alto, né, e tão respeitado pelos pares aí no hemisfério norte, que ela é o parâmetro de certificação de produto Embraer. Quando a gente certifica o produto com a ANAC, é quase que ato contínuo a gente obter a certificação na FAA e na EASA. O nosso último produto aí da aviação comercial, inclusive, a gente quebrou mais um recorde, né? A gente certificou no mesmo dia. No mesmo dia, a gente obteve o certificado da ANAC, FAA e EASA. Isso diz muito sobre a Embraer, mas diz também sobre a credibilidade da ANAC, né? Então, você vê que tem bons exemplos aqui no Brasil de agências competentes que funcionam, né, e que ganham reconhecimento internacional. Mas o que eu queria destacar aqui é que, puxa vida, no nosso mercado, conseguir esse percentual da receita de hoje, vindo de inovações dos últimos 5 anos, é porque a gente faz coisas diferentes das empresas que são muito maiores, né? E o que a gente faz, né? Se a gente tentar mapear o ecossistema de inovação da Embraer, não é uma tarefa fácil, porque a gente tem inovação espalhada na empresa toda, né? Eu tenho uma área funcional que eu chefio, né, chamada de estratégia de inovação, só que ela está longe de ter o monopólio da inovação dentro da Embraer. Na verdade, é o contrário disso, né? O papel da área de estratégia de inovação não é inovar, é catalisar a inovação em todo o resto da empresa. A inovação tem que estar disseminada na empresa toda. E na Embraer esse é um trabalho que, assim, essa parte dele é fácil, porque isso está no sangue, né? O DNA do pessoal é muito criativo, desde o chão de fábrica até as áreas de back-office da empresa. A gente vê nessas iniciativas quase que geração espontânea de iniciativas bottom-up, de como melhorar os processos, como entrar em mercado novo, como criar produtos novos. Isso é muito forte em todas essas áreas que vocês estão vendo aqui. Não é só na área de tecnologia, não é só na área de inovação, na verdade, isso acontece na empresa toda. O nosso maior desafio na área de inovação é fazer a governança disso tudo. Como é que a gente evita de bater cabeça, né? Numa empresa do nosso tamanho, com a complexidade do nosso business, como é que eu tenho, né, certeza, ou pelo menos o mais próximo possível de ter certeza, que não estou tendo duplicação de esforço, não estou tendo esforço descoordenado, né, ou que eu estou investindo recurso que é pouco em áreas que estão fora da prioridade estratégica. Então, a gente busca, né, esse alinhamento estratégico, é uma das funções da nossa área de inovação, e o outro é achar onde é que estão os gargalos, né? Se a empresa tem tanto DNA inovador, tem tanta criatividade, por que a gente não inova muito mais? Por que a gente não anda mais rápido? Por que a gente não surpreende mais ainda o mercado? É porque tem um monte de barreiras, né, à inovação. Tem resistência dos negócios estabelecidos, tem questões culturais a serem resolvidas, tem aquela velha história do mas aqui sempre foi feito assim, mas isso na aviação não funciona, isso num mercado que é regulado que nem o nosso não tem como ser viabilizado. Então, tem todas essas, né, resistências naturais que a gente precisa ir aos poucos, né, superando e ajudando os nossos inovadores a vencer esses obstáculos, né, e persistirem e empreenderem dentro da empresa para chegar no resultado que a gente quer. Então, isso é o que a área de inovação puxa, né? E o outro trabalho fundamental é derrubar uma outra barreira à inovação, que é o tal do not invented here, né? Se a gente é tão rápido, tão bom, tão inovador, para que olhar para fora, né? Vamos olhar para nós mesmos. Não, de jeito nenhum. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente fez é pouco comparado com o quanto a gente não sabe, o quanto a gente não fez ainda.
e tem muita gente lá fora que sabe mais e faz mais, e que se a gente soubesse se conectar, né, como se conectar de forma eficiente com as startups, com outras empresas do nosso tamanho, com fundos de investimento, com os parceiros acadêmicos e de pesquisa, com as próprias agências, inovar junto com o cliente, inovar junto com o fornecedor. Então, tem todo um ecossistema externo que a gente também tem que garantir que essas conexões estão sendo bem exercitadas, né, para que a gente, de fato, possa acelerar os nossos mercados. E para que a gente possa ser bem-sucedido nos 3 horizontes de inovação, né? Isso é fundamental. Quando eu falei para vocês que é muito forte no DNA da Embraer a inovação, para ser totalmente transparente, né, aqui com vocês, essa força está no que a gente chama de horizonte 1, que é aquela história da melhoria contínua, né, da inovação incremental. Isso, para mim, é um dos pontos mais fortes que a Embraer desenvolveu aí na sua cultura, né, e na sua história. É você continuar melhorando de forma incremental os produtos que você já desenvolve, os serviços que você já desenvolve, para atender os clientes que já estão na sua carteira, os clientes tradicionais. Então, esse horizonte da inovação incremental, a Embraer realmente é impressionante. Assim, eu que tive a maior parte da minha carreira fora da Embraer, eu ainda me surpreendo hoje em dia, né, com essa vitalidade desse processo, como é que uma empresa de 18 mil funcionários mantém essa chama acesa, né, que é uma questão cultural. O pessoal tem uma identificação, uma vontade de contribuir, e que você conversa com o operário no chão da fábrica e ele está lá pensando, puxa, eu queria participar desse Kaizen porque eu tenho uma ideia, porque eu quero melhorar, eu quero entregar mais resultado. Isso é muito forte, muito disseminado, né, na empresa. Vou arriscar uma explicação aqui, né? Talvez é porque a competição no nosso mercado é muito violenta, né? A competição é terrível. Assim, você ir enfrentar, né, o americano no solo americano e o europeu no solo europeu não é fácil, né? Então, cada percentual de eficiência que você ganha aqui faz muita diferença. E a nossa equipe sabe disso, né? Sabe que os empregos de todo mundo, né, e dos futuros empregados aí depende dessa competitividade. Então, no horizonte 1, eu acho que a Embraer joga muito bem. O horizonte 2, a gente começou a exercitar relativamente há menos tempo, que é aquela história de ou levar um produto que você já conhece bem para um mercado novo. Foi o que a gente fez com a aviação executiva. No mercado de aviação executiva, nós somos um novo entrante, somos o new kid on the block. Nossos concorrentes estão lá há muito mais tempo, e esse é um mercado em que marca faz muita diferença, né? É igual ter uma Ferrari, ter o Porsche. Na aviação executiva é o Gulfstream, né? É o Cessna. E a gente veio para brigar com esses caras, sendo uma empresa que nem é muito fácil pronunciar nosso nome em inglês, né? Embraer. E a gente está lá, e hoje a gente é um dos 3 maiores, né? E a nossa marca vem ganhando em reconhecimento. Mas a gente aprendeu muito também dando com a cabeça na parede, porque nesse mercado fazer um bom avião, um avião eficiente, não é tudo. Aliás, está longe de ser tudo, né? Então, foi uma inovação a gente tentar trazer o nosso conhecimento para aplicar num novo mercado. O outro horizonte 2 é você ir para outro lado, né, e falar de levar atender um mercado que você já conhece, um cliente que você já domina, como é o caso na Embraer das Forças Armadas, né, do governo brasileiro, só que criando produtos totalmente diferentes, né? E é o caso do nosso satélite geoestacionário, que é uma joint venture que a gente criou para fazer o projeto e lançar o satélite, que está no espaço, inclusive, está hoje já 100% operacional, é o primeiro satélite geoestacionário brasileiro. Nós estamos agora fornecendo para a Marinha, né, as corvetas, as fragatas, né, da classe Tamandaré, em que a Embraer entrou em parceria com a ThyssenKrupp. Então, até no mar nós estamos, né? E o cliente a gente conhece bem, né? A gente sabe lidar com o Ministério da Defesa, sabe lidar com o cliente brigadeiro, almirante, general, mas a gente aqui teve que desenvolver um produto totalmente novo. Agora, você pode juntar essas duas coisas se você for louco o suficiente e tiver muita fé, né, Silvana? Que é você tentar criar um produto novo, uma coisa que você não conhece, para atender um mercado que também é novo e que você não conhece. Ou, no exemplo da Embraer X, um mercado que sequer existe hoje, que é o mercado de mobilidade aérea urbana,
que eu vou falar aqui rapidinho com vocês, né? Deixa eu passar rápido aqui, que eu já toquei em vários desses pontos, eu não vou me alongar muito aqui nos nossos verticais de inovação, que é como a gente prioriza a nossa atuação nas várias frentes de inovação da empresa, né? Eu só queria deixar aqui a mensagem de que a Embraer X ela é um dos elementos do nosso ecossistema de inovação, que é focada em business. A gente tem vários outros elementos no ecossistema. A missão da Embraer X é criar negócio, ela tem que criar receita, tem que criar resultado, tem que criar valuation para a companhia, né? E a gente faz isso se conectando com esses ecossistemas que estão aqui, principalmente o brasileiro, o do Silicon Valley, lá na Califórnia, da Space Coast, da Flórida, né, onde fica a sede da Embraer nos Estados Unidos, e o de Boston, lá, que a gente tem uma parceria muito forte com o MIT. Está nos nossos planos aí de roadmap futuro, ter uma presença mais forte também com Europa e Ásia, mas a gente, no começo aqui, está bem focado nesses ecossistemas inovadores das Américas, né? Mas a palavra-chave aqui é business, né? E os businesses que a gente tem colocado bastante energia na Embraer X, né, são os ligados à mobilidade aérea urbana, com o projeto de um veículo, né, que ele chama de eVTOL, é o Electric Vertical Takeoff and Landing, é um veículo 100% elétrico, com bateria elétrica para fazer decolagem e pouso na vertical. Esse é o veículo que vai aposentar os helicópteros para transporte urbano, né? O helicóptero não é um veículo eficiente, longe disso, né? Talvez seja a máquina mais ineficiente que já foi inventada pelo ser humano para você se deslocar do ponto A ao ponto B, né? Ele se justifica em determinado tipo de missão militar ou de longa distância, mas para você andar dentro de uma grande cidade, ele é barulhento, ele é ineficiente, gasta muita energia. Isso faz com que fique inacessível. Pouquíssima gente pode pagar um voo de helicóptero. A proposta disruptiva do eVTOL é ser acessível. É você pagar o mesmo preço que você pagaria uma corrida de táxi do centro de São Paulo ao aeroporto de Guarulhos, só que em vez de levar 2 horas ou mais, você chegar em 15, 20 minutos garantido, né? Pagando o mesmo preço do táxi. Então, imagina o tamanho desse mercado, né? Tem analista falando que isso é um mercado de $1 trilhão. Só nos Estados Unidos é mercado de 400 bilhões de dólares. Todas as grandes cidades do mundo têm uma demanda enorme para esse serviço que ainda não existe, né? E que a gente está criando, e criando olhando para todo o ecossistema, porque o veículo é só a parte mais visível, né? Mas você tem, por exemplo, o sistema de gerenciamento de tráfego aéreo, que é um software super sofisticado, que vai ter que substituir o que hoje a gente chama de controle de tráfego aéreo, que é praticamente tudo comando de voz, né? Conversa entre o piloto e a torre de controle. A gente vai ter veículos autônomos numa quantidade inadministrável por um ser humano, ou vários, e a gente está criando também um software que vai permitir, né, a escalabilidade desse novo mercado, e a gente está usando para isso conhecimento que a gente já tem dentro de casa, que o Brasil, por uma feliz coincidência, é um dos poucos países do mundo que tem tecnologia própria para gerenciar o seu tráfego aéreo, né, tanto civil como militar, e é uma empresa do grupo Embraer que é a detentora dessa tecnologia. Então, ela está colaborando aqui com a gente da Embraer X para criar esse novo software, né? E o terceiro que está aqui, que é o Beacon, né? É uma plataforma digital, é um marketplace de manutenção aeronáutica. Ou talvez a gente pudesse chamar de Uber do mecânico aeronáutico, né? A gente vai conectar as companhias aéreas, os prestadores de serviço e os mecânicos para tornar toda essa jornada, né, de colocar uma aeronave que está com algum problema, né, precisando de um reparo, de uma troca de peças, de uma manutenção, colocá-la voando o mais rápido possível. A gente está digitalizando toda essa jornada aí através do Beacon. Então, esses são os exemplos principais, né? Tem outras coisas que a gente está trabalhando, drones de carga, né? Tem muita coisa bacana, mas esses são, assim, daqueles businesses, daqueles negócios que a gente acelerou, são os que estão à frente, né? Que estão mais maduros, tanto que o eVTOL e o tráfego aéreo a gente juntou e resolveu fazer uma spin-off chamada EV Urban Air Mobility, que é uma empresa que vai ficar 100% focada em concretizar essa nova oportunidade de mercado. Ao criar essa empresa separada, a gente também está preparando o terreno para atrair parceiros e investidores que possam co-investir junto com a Embraer para poder acelerar
esse mercado. E esse mercado vai transformar completamente a mobilidade urbana. As cidades do futuro vão ser muito diferentes por conta da viabilização desse novo tipo de serviço. Mas melhor do que falar para vocês, né, o que é a visão, né, que a gente construiu aí para a IVE, eu vou tocar um vídeo aqui rapidinho, é curto, mas eu acho que ele explica melhor do que eu vou conseguir fazer. Espero que esteja tocando aí para vocês com som. O som não está vindo. Está sem som, Daniel. Deixa eu ver se eu... Tem algum macete para compartilhar com som no Zoom? Algum expert de Zoom aí pode me ajudar? Eu vou share de novo aqui, vamos ver se vai. Baixei aqui um Share Sound. Share Sound. Isso. Então vamos nessa, vocês me dizem se agora rola. Agora rolou? sim. Então, essa aí é a IVE, a primeira filhote da Embraer X, né? Nossa primeira spin-off. A gente lançou em outubro do ano passado e estamos acelerando aí, né? Estamos em alta rotação aí para colocar essa empresa aí nas cabeças, né? Para assumir a liderança aí desse mercado em âmbito mundial. Vou destacar só, né, rapidinho aqui, já estou fechando. Como é um mercado que ainda não existe hoje, né, na escala que a gente enxerga, não tem o cliente, né? Nós estamos conversando com quem poderão ser os possíveis clientes, mas uma das possibilidades que se abre é da própria IVE ser a operadora do veículo, né? Hoje isso não faz parte do modelo de negócio da Embraer. A Embraer viraria competidora dos seus próprios clientes, né, se ela fosse fazer isso. Mas quando a gente olha para um mercado totalmente novo, que não está estabelecido, por que não, né? Então, é uma das possibilidades que a gente está estudando, explorando no nosso modelo de negócio, é a IVE ser também operador, ou ao menos participar, né, da operação desse novo veículo que a gente vai colocar no ar aí. E para quem é passageiro, já ficou curioso, né? Puxa, eu vou poder fugir do trânsito. A gente está falando de algo para concretizar ainda nessa década, tá? São alguns anos no futuro, não estamos falando aqui de ficção científica. A tecnologia necessária que a gente, né, vai colocar já existe. Nós não estamos aqui dependendo de grande breakthrough tecnológico, né? Por isso que eu repito muito, né, que a Embraer X não é um centro de pesquisa, nós não somos uma criadora de tecnologias. O nosso trabalho na Embraer X é combinar as tecnologias existentes para criar os modelos de negócio disruptivos. E a gente está olhando para a tecnologia de bateria de hoje, né, e outras, para poder colocar esse veículo aí viável, né, certificado, num horizonte que é ainda nessa década, né? Então, esse é o grande desafio aí que a gente abraçou e que a IVE, né, vai tocar adiante. Em prol do tempo, eu vou pular aqui a nossa plataforma digital, que é o Beacon, né? E vou só terminar aqui falando, né, que a gente também opera fundos de investimento, de corporate venture, eles fazem parte desse ecossistema de inovação, tanto quanto a Embraer X. Então, a gente tem vários caminhos para se relacionar com startups, né? Desde
processos expeditos, né, para contratar uma startup em 2, 3 semanas, tem um contrato assinado com uma startup, é uma das coisas que a gente desenvolveu, trazê-los, né, como fornecedores de soluções rapidamente para ajudar a Embraer nas suas missões, mas também a gente tem o braço de investimento em que, naqueles temas que são estratégicos, né, que tem fit, a gente poder fazer investimentos e pegar participações minoritárias em algumas empresas, né? Então, aqui no Brasil, a gente criou, acho que foi um dos primeiros corporate venture capitals lançados, a gente criou em parceria com o BNDES, com a FINEP e com a Agência Desenvolve São Paulo, e a gente tem aqui já uma lista de empresas investidas em vários estágios, algumas já fizeram a saída, outras, né, estão em fase ainda de aceleração, de crescimento. E lá no Vale do Silício, a gente também criou, com outros cotistas, né, com outros parceiros, que são grandes empresas internacionais, a gente criou também um fundo para estar conectado com as empresas inovadoras e disruptivas, né, lá do ecossistema americano, principalmente, né, em que a gente vai, com isso, né, se mantendo próximo e aprendendo e tentando mapear de onde que essas disrupções podem vir e, eventualmente, conectar com a própria estratégia aqui da Embraer também, né? Então, para concluir, tem muito mais coisa interessante, mas eu acho que a gente selecionou aqui, né, para provocar a conversa também, o debate, né? O principal de tudo que eu falei aqui é a colaboração, né? A gente não achar que tem todas as respostas, a gente mal consegue dizer que tem as perguntas certas, o que dirá as respostas. Então, todos esses caminhos que a gente vem trilhando, né, de a criação da Embraer X, os fundos de investimento e outras iniciativas nossas, todas têm a ver com conexão, colaboração, como é que a gente pode aprender, né, com outras experiências, explorar, experimentar, fazer apostas, né, sabendo que muitas não vão dar certo, mas que aquelas que derem certo podem transformar completamente o nosso negócio, né, e a empresa que nós somos hoje. E deixar aqui um convite, né, para todos, para se conectarem, então, de todas as iniciativas que a gente tem aqui de melhoria contínua, do programa Boa Ideia, interação com startups, a própria Embraer X, nosso programa Greenlight, que é o empreendedorismo interno, nossa área de transformação digital, que eu vi que o Léo conectou aqui, né, que também lidera essa área, e os novos negócios, enfim, em todo esse ecossistema, né, a gente tem interesse de explorar colaboração, parcerias, benchmarks, troca de experiência, e por conta disso agradeço aí mais uma vez a oportunidade de vir bater esse papo com vocês hoje. Daniel, muito obrigada. Eu sei que é apaixonante o tema e eu sei que a gente teria um bate-papo para bastante tempo ainda. Né? Lembrando aí das verticais de inovação, Open Innovation, cada programa desse no final, eu sei que tem uma história linda, né, para poder compartilhar. E aí tem algumas, né, vamos deixar um tempinho aqui para as nossas perguntas. Já tem algumas aqui no chat, vou começar com essas. E aí, na sequência, a gente já abre aqui para o pessoal também estar contribuindo. Então, lá no início, você apresentou um pouquinho do overview do percentual de investimento, né, de retorno sobre novos negócios. Então, a primeira pergunta é se tem alguma referência, literatura ou algo do gênero, de qual que seria o percentual ideal, né, de receita de vindas desses novos negócios? Eu acho que tem dois lados da equação, né? Tem o lado que eu mostrei lá, o indicador, que já é um indicador de output, né? É o retorno do investimento na inovação. E que eu acho que é uma maneira bem interessante de você medir a contribuição da inovação para o resultado da empresa, né? Então, você olhar e dizer que, puxa vida, 40% da minha receita de hoje, né, deste ano, é resultado de inovações dos últimos 5 anos, parece muito bom, né? Mas aí eu faço uma ressalva. Parece muito bom no nosso mercado aeronáutico, em que a gente tem um ciclo típico de 10 anos. Se você for para um mercado, talvez, de componentes eletrônicos, né, ou de software, talvez o indicador certo seja o percentual da receita advindo de inovações do último ano, ou dos últimos 2 anos. Então, esse indicador vai depender muito da dinâmica do mercado que você está trabalhando, né? Então, você tem que estar sempre se comparando com os seus peers, né? No nosso mundo de aeroespaço e defesa, a Embraer é um benchmark nesse ponto, né? Por isso que a gente está bem satisfeito com esse percentual.
mas não dá para dizer que ele é a resposta do problema, né? Acho que cada indústria, cada mercado tem que procurar, né, se comparar e ver o que faz mais sentido. O que pode acontecer no futuro também é uma convergência, tá, pessoal? E isso explica por que a gente criou a Embraer X. A gente começou a ver o seguinte, cara, será que esse papo, né, da gente estar, poxa, com muito resultado vindo de inovação dos últimos 5 anos, vai continuar garantindo a liderança do nosso mercado nos próximos 10 anos? E se vierem empresas de fora do nosso mercado, do mundo do software, da mobilidade elétrica, do carro autônomo, se meterem na aviação e conseguirem, sei lá, algo que a gente hoje não consegue nem imaginar como seria possível, né? Certificar uma tecnologia nova num prazo bem menor que 5 anos. Caramba, isso põe a Embraer em risco, né? E por isso a gente resolveu criar esse braço aí de negócios disruptivos que é a Embraer X, para explorar, né, justamente aprender com empresas e experiências que vêm de fora do nosso próprio setor. Outra parte da pergunta tem a ver com quanto que você investe na inovação. E aí eu posso dizer para vocês, né, no nosso mercado, nós também estamos, acho que percentualmente, bem. Comparando com as duas grandonas lá, né, a Boeing e a Airbus, a gente investe 8%, mais ou menos, da nossa receita em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento de novos produtos. Tá? Isso é uma necessidade do mercado aeronáutico. Né? Você precisa se manter na vanguarda da tecnologia, isso custa. Né? E desenvolver um novo produto é um esforço muito pesado, são projetos de US$ 1 bilhão. Isso puxa esse indicador para cima, mas, de novo, ele é muito característico de cada indústria. Né? A gente, talvez em outras indústrias, não precise ter um percentual tão alto, e talvez, voltando ao exemplo do software, né, ou a indústria de eletrônicos, esse número é baixíssimo. Você precisa estar olhando para 30%, 40%, 50% em P&D o tempo todo. Né? Então, vai depender também de qual mercado que você está. Né? Pegando o gancho, que a gente já tem umas 3 perguntinhas aqui, mas eu vou pegar o gancho com essa do tema de budget, né? Então, como funciona o budget, né, no negócio, já que você não tem um cliente, não tem um mercado definido, como que você vai prever uma receita? Então, lógico, tem expectativa de payback, enfim. Então, como que é essa gestão, né, que a gente fala um pouquinho desse desafio? Olha, essa pergunta aí botou o dedo na ferida, hein? Aqui, para a gente, essa é uma das questões que foi mais transformadora, né, do ponto de vista cultural. E por que eu digo isso? Né? Porque no mundo aeronáutico, né, como vocês podem imaginar, como passageiros pelo menos, né, fail is not an option. Né? Você não pode ter uma falha durante o voo, né? Não tem como parar ali no acostamento para resolver. Tudo é previsibilidade, é redundância, é proteção, é segurança. E essa mentalidade, né, essa cultura acaba transbordando para o próprio business, para a própria gestão do negócio. Então, quando a gente vai submeter um plano de negócios, né, para aprovação do conselho, um plano, como eu falei, da ordem de US$ 1 bilhão, né, para desenvolver uma nova aeronave, vocês imaginem o grau de rigor e conservadorismo que entra para projeção de receita, projeção de custo, projeção de margem, qual vai ser a resposta da competição, previsão de quando que a gente chega no mercado com esse produto. Então, são estudos assim extremamente profundos, né? São debates longos, né? E um processo de decisão lento, ele é pesado. Né? E eu não posso, mesmo sendo o cara da inovação, eu não posso reclamar disso, porque isso que garante que a Embraer está viva hoje. Tem concorrente nosso que, ao cometer, né, uma falha de avaliação e aprovar um plano de negócios antes da hora, ou mais ousado do que devia, e coisa do tipo, faliu, desapareceu e não está aqui hoje para contar a história. Né? Esse é um mercado muito concentrado, as empresas não resistem, a competição é muito violenta. Né? Isso foi moldando a nossa cultura. E uma das grandes superações nossas, né, é tentar introduzir o conceito do affordable loss. Né? O quanto que eu posso apostar a risco. E essa é a minha maior bandeira dentro da Embraer. Não me peça uma análise de retorno de investimento em inovação. Você vai matar a inovação. Não fale de ROI. Né? A gente tem que ter um portfólio de apostas
algumas muito arriscadas, outras médio arriscadas, outras mais seguras, mas você precisa ter um portfólio equilibrado. Então, quando a gente está falando de investir na inovação, eu acho que a discussão saudável é: seu portfólio está equilibrado do ponto de vista de risco, né? Você tem algumas apostas muito ousadas, mas tem outras que estão mais no horizonte 1, no horizonte 2, que tem mais chance de sucesso. E essa que tem que ser a conversa. Porque se você forçar uma discussão de retorno de investimento e receita, você acaba forçando, consciente ou inconscientemente, você limita a criatividade, você limita o que você vai fazer em termos de inovação e fica preso ali no horizonte 1. O horizonte 1 é importante? Claro que é. A inovação incremental é muito importante. Ela vai garantir o seu dia de hoje, o seu dia de amanhã, vamos dizer, seus próximos anos. De novo, esse período pode mudar de indústria para indústria. Pode ter indústria que vai morrer daqui a 6 meses se ficar só no horizonte 1. Né? No nosso caso, a gente está vendo que mesmo na aviação, que era tão, né, regulamentada, processo de certificação tão pesado, ainda assim a gente está se sentindo desafiado por novos entrantes e está vendo que tem que acelerar um pouco esse ciclo, que significa preciso de mais investimento no horizonte 2 e 3. E para isso não pode ter essa obrigação do retorno. A gente pode falar de resultado estimado, pode falar... uma métrica que a gente trouxe agora, né, mais recente, e que eu acho que tem tudo a ver com o Horizonte 3, é ter métrica de valuation. Quanto que o mercado enxerga de valor nesse business? Ah, mas ele só vai gerar receita daqui a 6 anos, só vai gerar receita daqui a 7 anos. Tudo bem, mas o mercado hoje já enxerga um valor nesse business, né? E o valor que o mercado enxerga pode ser maior do que o valor do seu próprio core business. E a gente hoje na Embraer está vivendo, né, cenários parecidos com esse, né, de coisas que a gente está olhando de horizonte 3 terem uma avaliação potencial do mercado que supera o valuation, o market cap do core business. Né? Então, esse é um outro indicador que eu acho bem mais interessante trazer para as conversas de inovação do que o retorno. Não, legal. Bom, a gente tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai ajustar um pouquinho o time que a gente teria na sala para a gente manter aqui, para conseguir passar e aproveitar realmente aí Vou tentar ser mais rápido nas nossas dúvidas. respostas. Tem várias, tá? Então vamos lá. Uma delas, Daniel, é muito a questão de competência técnica, se é considerada um pilar de inovação. E nisso, quais são os diferenciais na gestão desses talentos? E o gancho também na questão de reconhecimento e recompensa. Então, como que vocês trabalham com esse processo de incentivar ideias, reconhecer futuros negócios, né, com grande potencial, enfim? Legal. Competência técnica, sim, com certeza. Né? Continua sendo pré-requisito fundamental, não dá para, né, você sonhar ou pensar em liderar em competitividade e inovação sem ter uma base técnica muito forte na sua área de atuação. Né? E a gente sabe que esse é um dos fatores de sucesso da Embraer. Nosso programa aí de desenvolvimento de pessoas, né? O mestrado profissional que a gente tem de engenharia aeronáutica em parceria com o ITA, completou 20 anos de sucesso esse programa, investimento de 1 ano e meio full time, né, dos alunos ali para se especializar tecnicamente naquilo, né, que a gente precisa já entrar jogando, né, na empresa ao fim desse período de 1 ano e meio. Então, assim, a resposta é um sim com S maiúsculo, né, para a competência técnica. Agora, isso é necessário, porém não é suficiente, né? Cada vez mais a gente vê que você tem que ter uma empresa ambidestra, né? E isso vale, em certa medida, para os indivíduos, para os profissionais. Eles têm que ter um conhecimento técnico profundo, mas têm que ser capazes de enxergar o impacto de negócio daquilo que eles estão trabalhando, daquela tecnologia que eles estão desenvolvendo, daquele produto, né, no qual eles estão dedicados. É muito importante, né, que o profissional comece a desenvolver essa visão de negócio, né, de como que isso vai gerar valor para o nosso cliente, como vai gerar valor para o nosso acionista, qual é o melhor caminho para empreender aquele conhecimento técnico que ele tem, empreender aquele produto, empreender aquela tecnologia. Então, a gente tem investido muito nesse tipo de formação também, né? E do ponto de vista de reconhecimento, puxa vida, isso é fundamental, né? E um dos fatores que nos levou aí, né, a entrar de cabeça nesse assunto de spin-off, né? Caramba, spin-off,
não vai ficar mais complexo de gerir, de gerenciar. A spin-off me abre uma possibilidade muito bacana de reconhecer os nossos talentos, né? De colocar os nossos talentos no banco do motorista, ali, no assento do piloto, né? Agora essa empresa é sua, você também vai ser sócio dela, você também vai ter uma participação na valorização dessa empresa, você vai puxar esse negócio, né? Você sai de uma empresa enorme, onde você era um cara excelente, mas era mais um, e agora você vai ser o puxador desse business, né? Então, eu diria que é óbvio que tem todos os lados financeiros da remuneração, enfim, incentivos de curto prazo, longo prazo, mas eu acho que quando você está falando de inovar, empreender, botar o inovador, o empreendedor, na cadeira de tomada de decisão é o maior incentivo que você pode dar. E o inverso, infelizmente, também é verdadeiro. Se você não dá oportunidade, não dá autonomia, não deixa o inovador levar a ideia dele adiante, desenvolver, ter a chance de fazer o pitch, né, para o CEO da companhia, se ele ficar travado, isso é altamente frustrante, né, para o empreendedor, para o inovador. Então, a gente está tentando, não temos as respostas todas, mas estamos tentando achar esse equilíbrio, né, encontrar uma maneira de dar esse reconhecimento como responsabilidade e autonomia. Na nossa experiência, é o que tem funcionado melhor. Não, legal. Então, obrigada. Tem uma aqui falando de cultura, né? Acho que Joanilton quer fazer? Tem duas a tua aqui. Fala, Daniel, obrigado aí pela apresentação, Joanilton da Volvo. Você comentou no início, né, que você com 8 anos ainda é o recém, né, comparado com a turma, e aí eu fiquei me perguntando, né, como é fazer essa transformação cultural, quais são os principais desafios que vocês enfrentam, como é que vocês enfrentaram esses desafios nessa transformação, porque no fim do dia, lógico que se focou na parte de organização do negócio, falou bastante de tecnologia, e eu queria saber um pouquinho do lado das pessoas, cultural, né, no fim do dia, cultural, que no final do dia essa transformação tem que vir também das pessoas. Como é que vocês enfrentaram essa jornada e enfrentam os desafios? Estamos enfrentando ainda, estamos no gerúndio. A transformação cultural está em curso, Joanilton, não está vencida essa etapa, não, né? É claro que toda cultura está sempre em evolução, né? Mas a gente agora está querendo dar uma guinada, né? E é um desafio grande para a gente, porque, como eu falei, né, a cultura do mundo aeronáutico ela é eminentemente conservadora, né? Isso acaba permeando todas as tomadas de decisão, né, dentro da empresa. A Embraer, no passado remoto, né, lá antes da década de 90, era uma empresa estatal, era uma empresa nascida de dentro da Força Aérea, então a própria cultura militar, né, hierárquica muito forte. E até hoje a gente tem alguns traços, a gente já melhorou assim muita coisa, né? Quem viveu todas essas fases da Embraer dá esse testemunho, né? Que não consegue nem se lembrar mais de como é que era, de tão diferente que nós somos hoje, de como era na época de estatal. Mas ainda assim, para um cara como eu, né, que vem de fora, vem de uma empresa de perfil bem diferente, né, você ainda percebe alguns traços, né, dessa cultura. Eu diria que assim tem um respeito enorme pelos caras mais antigos, mais sêniores, pelos líderes da cúpula da empresa. E eu diria que assim tem até um pouco de respeito demais. Tem mais respeito do que precisaria, né? Do que eu acho que é saudável. Eu não estou querendo pregar aqui que você tem que ser desrespeitoso, estou só fazendo uma figura de linguagem, né? Que a gente quer estimular as pessoas a questionarem, a duvidarem, né? Pô, mas você começou na Embraer ontem e está questionando o cara que é o cara mais reconhecido no mundo inteiro por, sei lá, lei de controle, mecanismos, né, de controle de voo, aeroelasticidade. Sim, mas e daí? Estou perguntando, tá? Tem direito de perguntar. E a gente está tentando criar estímulo para isso, né? E está sendo muito bacana nessa etapa que a gente está, né? O fato da gente estar com um CEO novo, né? Que também chegou de outra indústria, né? Veio da indústria até automotiva, né? Ele era o CEO da Marco Polo, então ele tem uma bagagem, né, bem diferente. E ele está promovendo aí uma abertura, né, como a gente nunca teve assim, na Embraer, para questionar, trazer problema, trazer sugestão, trazer crítica, né?
E o pessoal está vendo que está se criando um ambiente seguro para se fazer isso, né? Aos poucos, o pessoal está se soltando e vendo que pode trazer uma discordância, pode trazer um problema que não vai ser execrado por conta disso. Ao contrário, vai ser reconhecido, vai ser elogiado, né? Então, a gente está criando vários mecanismos para dar esse reconhecimento, né? E uma coisa que tem ajudado um pouco, né, também, além do CEO novo, é a própria demografia da empresa que vem se renovando ao longo dos anos, né? Eu trabalhei muito tempo na minha carreira pregressa, né, com a Petrobras como cliente. E um dos desafios gigantescos lá era que passaram anos sem fazer concurso público, que era a única porta de contratação de funcionário, então ficou um abismo, né? Isso na Embraer, felizmente, nunca aconteceu, né? Com todas as crises que a gente viveu, a Embraer sempre manteve um ritmo, né, mais ou menos constante de contratação de gente nova, talentosa, recém-formada. Então, a nossa pirâmide etária ela é muito bem equilibrada, eu considero, né? A gente tem aquela turma da velha guarda, né, que conhece muita coisa, mas também tem o pessoal que está no meio da jornada e tem a turma que acabou de chegar. E numa proporção que eu acho que é bacana, porque dá para você misturar bastante, né, essa turma, e isso vai promovendo, vai ajudando a criar esse caldo cultural aí que a gente quer. A geração nova, por exemplo, é mega questionadora, né? Então, o pessoal já traz isso com eles, e isso vai, junto com o esforço top-down que a gente vem fazendo a partir da diretoria, isso começa a construir, né, um novo paradigma, né? E a turma do middle management, que eu considero, né, que em todo o esforço de transformação cultural é ali que está a chave do negócio. Ali ou vai ou racha, né? Se essa turma aderir, chance de sucesso altíssima. Se resistir, chance de sucesso baixa. E essa turma está começando a ouvir as mesmas mensagens vindo dos chefes e vindo da garotada nova, né? E aí, assim, a transformação está acelerando e eu estou bem otimista, mas tem muito trabalho ainda pela frente. Acho que no gancho dessa daí tem uma pergunta do Nilo, que é se vocês conseguem ser ágil, por exemplo, áreas como compras, RH, decisões estratégicas, enfim, né, sendo um gigante igual a Embraer, e tem liberdade, de fato, de trabalhar como uma startup. Como que é essa velocidade? Você até deu o exemplo, né, de vocês contratarem startups, revisitaram o fluxo. Então, a gente morre de orgulho desse exemplo, né? Mas isso também explica, já entrega um pouco a resposta, né? Eu queria ter muito mais exemplos que nem esse, para poder propagandear. Mas, assim, esse exemplo é legal porque ele mostra que é possível, né? É possível você desenhar, mesmo numa empresa muito grande, num business muito complexo, é possível desenhar um processo que seja simples e adequado à sua necessidade. A maior barreira para uma empresa do nosso tamanho é você ir para a solução do one size fits all, né? Eu tenho um processo de compras que é o mesmo processo de compras para uma peça crítica para a segurança da aeronave que eu vou entregar para o meu cliente, e é o mesmo processo de compras para eu comprar um componente de um protótipo que eu vou fazer um teste uma vez e depois jogar fora, né? Não pode ser o mesmo processo, né? Mas muitas vezes aqui dentro a gente ainda sofre com isso, porque não temos tantos processos customizados quanto gostaríamos para poder ser mais ágil ainda, né? Principalmente nessas áreas de experimentação, prototipação e inovação. Tem muita iniciativa bacana rodando. Essa da contratação rápida, né, das startups é uma que andou, deu certo e já está trazendo resultado, né? E é bacana, você perguntou sobre áreas corporativas, né? Não só da engenharia, da produção, mas aí o RH, e jurídico, e suprimentos. Eles também estão se beneficiando de iniciativas como essa do próprio Startup Program, né? A gente já conseguiu contratar a primeira leva aí de estagiários e até de funcionários que foram contratados por um robô, por um algoritmo, né? E foi trabalho de uma startup, que veio pelo Embraer Startup Program. A gente pegou uma startup que estava com, né, um algoritmo de inteligência artificial super bacana e fez a filtragem de milhares de currículos aí e, assim, o resultado foi muito bom, né? A gente chegou num conjunto final de candidatos ali que, puxa vida, quantos analistas, né, ou consultores eu precisaria para tentar revisar todos esses currículos aí, um por um, manualmente, não tinha como, né? E o resultado desse exemplo foi muito, muito bacana, e quem se beneficiou foi um processo do RH, né, que era o recrutamento.
A gente está fazendo pilotos e coisas parecidas também agora com compliance, né? Due diligence, que é uma demanda enorme que a gente tem. Qualquer relacionamento novo que a gente vai abrir, comercial ou de cooperação, você tem que ter uma diligência, né, da empresa parceira, e a gente está automatizando muita coisa nesse processo, aí entra, né, um pouco também da transformação digital. Então, eu diria o seguinte, aos poucos a gente está tentando disseminar isso para toda a companhia. Não foi assim que começou, né? Começou muito na tecnologia, na engenharia, na produção, e agora a gente quer que isso contamine no bom sentido, né, todas as áreas funcionais da Embraer, mas, de novo, é uma jornada e tem muito chão pela frente ainda. Acho que vai em encontro. Ângelo, se quiser fazer a tua pergunta. Sim, obrigado, Daniel. Uma dúvida que eu fiquei, você colocou que a estratégia de inovação é uma área ali que vocês agem mais como catalisador, né? E uma das grandes, eu sou da Renault, tá? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é como é que você solta todo mundo, né, para estimular e buscar inovação, ao mesmo tempo que você tem que ter um mínimo de controle para saber o que está sendo feito, né, para alinhar se está saindo tudo na estratégia, ou se a gente está indo no mesmo lugar. Como é que vocês fazem essa gestão ou governança? Não sei se diz governança, mas... É isso mesmo. Governança é a palavra-chave nesse ponto, Ângelo. E você também tocou num ponto aí super importante, né, e difícil de resolver, que é achar esse equilíbrio, né? Quando a gente está falando de inovação, você se deixar totalmente solto, né, fatalmente vai ter duplicação de esforço, desperdício de recurso, vai ter frente que não está necessariamente alinhada com a sua estratégia. Mas, por outro lado, se você engessar demais, né, criar um processo que fique muito pesado, muito centralizado, você acaba matando a energia inovadora na raiz, né? Então, o que a gente tem tentado buscar é um equilíbrio, né? E o que tem funcionado melhor é esse tema aí da governança, né? O que a gente chama de governança? É você, primeiro, investir bastante esforço em comunicar de maneira bem clara, bem acessível para a empresa inteira, em todos os níveis da hierarquia, quais são as prioridades estratégicas, né? Qual é a estratégia da companhia? Aonde que inovação pode fazer muita diferença em prol da competitividade da empresa? Porque assim, você precisa tomar muito cuidado para não inovar porque é sexy. A inovação está na moda, é o hype, todo mundo quer... Não. A inovação ela tem que ser muito direcionada, né? Aonde que eu vou me esforçar para inovar? Aonde eu puder causar o maior impacto possível, né, para o meu business. E para saber isso, eu preciso ter um mínimo de conhecimento da estratégia, né, e das prioridades da empresa. Então, essa governança inclui você comunicar muito bem, insistentemente, repetitivamente, o que é importante para a empresa, porque isso vai ajudando a dar um norte para as pessoas de aonde botar essa energia inovadora delas, né? Essa governança também ela tem que ser clara do ponto de vista de prioridade de investimento. Então, assim, até certo ponto, e ali quando a gente está falando de horizonte 1, principalmente, né, você tem que deixar solto, correr a inovação incremental, a melhoria contínua, Kaizen, isso tem que estar no sangue, isso aí é o dia a dia, né? Você nunca pode ficar satisfeito com o estágio de eficiência que você está. Você vai estar sempre buscando essa melhoria contínua, e isso tem a sua, vamos dizer, tem a seu orçamento anual para esforços desse tipo que tem que ser preservado. Agora, quando você fala de inovação de maior risco, né, de horizonte 2 e 3, isso já vai começar a demandar um esforço da empresa, isso vai começar a machucar o bottom line da empresa, você apostar sem garantia de retorno, né? A menos que você seja um cara muito bom de lábia e negociação, teu conselho não vai te dar esse mole, né? E tem uma frase que eu gosto que é assim, né? Na vida você não tem o que merece, tem o que você negocia. Então, para você negociar, você precisa mostrar que você tem um mínimo de controle, né, de para onde está indo esse investimento, né? E aí você cria uma priorização estratégica de quais são os temas de inovação que podem realmente salvar, né, ou matar a sua empresa, se você não olhar para eles com a atenção devida. E por isso a gente criou, né, os tais dos verticais de inovação. Eles são um conjunto de temas que não tem a pretensão de cobrir tudo que a Embraer vai fazer de inovação, mas eles têm que ser um driver para onde está indo o dinheiro, né?
o principal investimento nosso tem que estar, e a gente faz esse cheque de sanidade, ele está razoavelmente alinhado com os verticais de inovação, e esses verticais eles têm uma certa prioridade entre eles, né, que também é um outro cheque de sanidade, se a gente está fazendo as apostas naqueles assuntos, né, que têm maior potencial de disrupção do nosso mercado, do nosso negócio, né? E é o que tem funcionado para a gente, né? E não é fácil, porque imagina a briga de foice que é cada ano, né, no nosso ciclo, chegar a um consenso com todas as áreas da empresa, quais vão ser os verticais, vamos manter, vamos criar mais um, vamos tirar o outro que perdeu relevância, vamos inverter a ordem de prioridade aqui e ali, né? São todas essas decisões muito difíceis, mas que a gente vem ganhando maturidade, né? Ano após ano, tendo essa discussão com esse público, né? Todo da empresa, a gente vai criando também um awareness muito grande, né? Para a relevância do tema de inovação e de fazer a melhor decisão possível, né? Você sabe que tem incerteza, sabe que pode estar apostando em algo que não vai trazer o retorno, mas você tem que estar convencido de que, olha, essa é a aposta que a gente tem que fazer nesse momento.